que coisa boa! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Exatamente, pontualmente, às 9 horas da manhã, aqui pela TV Gazeta. E eu desejo que você tenha uma semana maravilhosa, que você comece uma semana com o pé direito hoje, segunda-feira, que muitas vezes a gente acorda com uma preguiça danada. No inverno a preguiça aumenta muito, mas não se preocupe. Depois que a gente levanta da cama, a preguiça passa e aí a gente pode não só resolver tudo que estava disponível ali para a gente resolver, para ser feito, mas também para a gente ser feliz. Na verdade, aproveite para ser feliz hoje, não espere amanhã. Deixe todos os dias com a sua cara, com alegria de viver, com carinho. E o Você Bonito está aqui para isso também, para começar o seu dia levando uma companhia que eu adoro e sentindo a sua energia do outro lado, para que a gente possa iniciar amanhã juntas e que a gente possa ter aí um dia delicioso. Aliás, o céu já tá azul, né? O friozinho permanece, mas o céu tá azul, então vamos pensar que o dia vai ser show, porque assim começa o nosso Você Bonita. A gente vai ter muita coisa boa abrindo essa semana, abrindo essa segunda-feira. No segundo bloco, nós vamos mostrar uma sessão de talassoterapia. Já ouviu falar de talassoterapia? Novidade pra mim, mas achei super bacana. Nossas convidadas já estão aqui e só para vocês terem uma ideia, a talassoterapia, ela vai trabalhar com argilas coloridas, são argilas diferentes e aí estão todas aqui, modelo, esteticista, isso já já. Meninas, sejam bem-vindas. No segundo bloco a gente conversa, o papo vai ser muito legal, até porque quando a gente fala em talassoterapia, elas estavam me explicando que é uma cura pelo mar. Então tem diversas novidades, informações para a gente aprender, não só para a gente curtir aí um momento para cuidar da estética, da beleza, mas mais do que isso, para a gente ter informação, que eu acho que aí é a parte mais importante, né? E utilizando as argilas, a gente vai ter um conceito de diminuir medidas, de repente, de afinar um pouquinho a cinturinha, a região do abdômen. Vamos aprender juntas, tô chutando, hein? Mas agora, abrindo o Você Bonita desta segunda-feira, um assunto também muito, muito importante, muito legal. A gente vai conversar com o biomédico Dr. Paulo Valzac. Ele é autor do livro Mude Seus Pensamentos e Transforme a Sua Vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-lo. Fique à vontade, porque pra gente bater um papo sobre isso, a gente tem que ficar à vontade. Perfeito, é Primeiro verdade. passo, né? É com ficar certeza, à vontade. não tenha dúvida. O que motivou essa iniciativa de escrever um livro sobre a mudança interior para que as coisas ocorram bem futuramente? Perfeito, Carol. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas elas são afligidas por diversos problemas. E isso influencia no humor das pessoas, né? O que traz pânico, estresse, depressão, medos, a falta de estima. E tudo isso repercute mais e mais em agravar os pensamentos negativos. Sendo assim, eu trabalho há 25 anos nessa área de observar as pessoas. Eu acho que o importante é a observação. Então, quando a gente vai observando as pessoas, você vai entendendo como funcionam esses mecanismos nas pessoas. E o sofrimento parece parte integral de algumas pessoas. Então, nessa observação, eu comecei a colocar no meu dia a dia tudo que eu vi sobre isso, né? Alguns casos corriqueiros que acontecem. Você observou mesmo. O ideal é você ter que estar junto, né? Experienciar. Né? O conhecimento sem a experiência não tem muito conteúdo. Né? Então você experiencia, vivencia aquela situação e transforma aquilo que a pessoa está passando em uma ferramenta que possa auxiliá-la, que possa mudar esses tipos de pensamento, que ela possa ser feliz, que ela possa despertar o que ela... Isso, que ela... a necessidade dela, os desejos, os sonhos, e não está bloqueada pelo mau humor, pelo negativismo. É isso que a gente colocou e idealizou nesse livro. Eu estava lendo o livro e eu achei uma parte muito interessante que você coloca, que as pessoas, elas... até um teste para ver se a gente se encaixa nesse momento do livro. Certo. Que é o de perceber se nós estamos sendo negativos. Então, antes de pensar alguma coisa positiva, a gente pode pensar alguma coisa negativa. Perfeito. E isso, de fato, acontece. Sim. E se a gente observar, acontece com frequência. Com certeza. Por que a gente tem, então, esse imediatismo de achar que as coisas
são negativas ou vão ocorrer de uma maneira ruim, ao invés de achar que as coisas podem dar certo? Então, Carol, veja bem, tudo começa, por incrível que pareça, todo esse nosso negativismo psicológico, ele tem uma raiz. E essa raiz é justamente a nossa infância. Ah, é? Toda semente é moldada logo na infância. Então, o que nós temos? Os nossos pais, nós temos a educação, a própria sociedade, e isso cristaliza em cima de nós algumas crenças negativas. Então, até uma coisa engraçada, né? Às vezes eu observo muito na rua as pessoas e vi um jovem, por exemplo, atravessar a rua morrendo de medo de atravessar a rua. Né? Então, por que o medo? Uma coisa tão simples. Uma coisa simples. Assim como eu vi um outro, por exemplo, que tinha um senhor vindo com um saco nas costas e ele atravessou do outro lado da rua. Mas por que isso? Então é aquele nosso famoso, nossa crença, nosso conceito. Lembra do homem do saco que a mamãe falava pra gente quando a gente era criança? Sim. Cuidado com o homem do saco. Não sai sozinho, senão o homem do saco pode te levar. Pronto, é pra mim, verdade. pra você ou pra qualquer outra pessoa. E isso fica cristalizado dentro da gente. Assim como fica uma série de coisas ditas por nossos pais, pela sociedade, pela religião, que cristaliza os pensamentos negativos, o medo. Que interessante. E aí nós agimos primeiro no negativo, para depois haver a mudança para o positivo, quando você está afinado com essa mudança. Né? Tá. Então esses transtornos de humor que nós temos do positivo para o negativo, é o arrastamento das crenças para o lado negativo, que a gente precisa mudar. E de crenças antigas, então. Antiguíssimas, coisas já ultrapassadas, que não existem mais, nós estamos em outra época, muita coisa se mudou, muita coisa se conservou, que é tradicional mesmo, né, que faz parte da nossa sabedoria, mas muita coisa a gente precisa se livrar. E essas coisas que nós precisamos se livrar é o lixo que a gente carrega conosco, que vai daqui até o último suspiro da nossa vida. Se a gente não percebê-los e não transformar isso, nós vamos ser infelizes. Nós vamos viver a vida inteira com alguma coisa bloqueando Exatamente. a nossa alegria, para ficar completo, né? Para ser mesmo. tudo ótimo. Exatamente. Vai ter um bloqueio. Não tem harmonia. E o que a gente pode fazer? Qual o primeiro passo para essa transformação? Ao invés de cara a gente transformar no negativo, imediatamente a gente ter uma ideia positiva. Perfeito. Então, olha, o que é interessante é assim, as pessoas falam muito, puxa vida, a gente poderia pensar positivamente. Então, doutor Paulo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas afirmações, na hora que vier aquilo eu já entro com as minhas afirmações e tudo vai melhorar. Então a gente chama isso de afirmações positivas, né? Tá. Para você ter um dia melhor, você lê, tem a sua certa utilização, modifica o comportamento, sim. Mas tem uma ferramenta indispensável, inclusive, que eu acho assim primordial na nossa vida, que é justamente uma coisa muito esquecida, mas muito, muito esquecida, que é o elogio. O elogio. O elogio. Como funciona o elogio? Um elogio assim, se você parar um minuto da sua vida e você ver o seu relacionamento afetivo. Então, relacionamento a dois, que nós temos em casa, por exemplo, né? O nosso parceiro de 1, 5, 10, 20, 50 anos. Aquele relacionamento, ele precisa ser impulsionado. Aquela válvula de impulsionamento é você ter um bom relacionamento. E o que as pessoas fazem no relacionamento? Geralmente esquecem do elogio e colocam no lugar a crítica. Já estão há tanto tempo juntos que o elogio ficou esquecido. Amornou. Então você pega e começa a criticar. Seu filho você critica ao invés de elogiar. Então você transformando isso, essas críticas num elogio, muda as coisas de uma maneira assim excepcional, mas eu tenho assim dados assim fantásticos. Jura? Que a pessoa é impulsionada por um simples elogio. Mas Muda é coisa o dia mínima, da pessoa. muda completamente. E isso só aconteceu porque foi uma experiência própria. Eu estava chegando no laboratório um dia de manhãzinha, segunda-feira, essa segunda-feira. Segunda-feira é né? difícil, né? Há muitos anos atrás, você chega até meio assim cabisbaixo, o olho está meio fechado, né? Meio mirradinho e tal. Segunda-feira é complicada. Aí quando eu estava chegando perto do laboratório da entrada, tinha uma paciente minha lá no fundo. Uma senhora de 60, 70 anos. E pessoas de idade já têm uma sabedoria interna incrível. É verdade. Ela correu em minha direção e
veio, doutor Paulo, me deu um abraço. Bom dia, aquele bom dia sonoro, aquele do começo do programa. Aquele bom dia é como se fosse uma luz. Ela abraçou e falou assim, olhou bem para mim e falou assim, doutor Paulo, como o senhor está bonito hoje. Olha! Eu estava envergado, naquele momento deu uma esticada na coluna. Nossa, que beleza, segunda-feira assim, essa hora. E falei assim, imagina, são seus olhos. E falei com aquela voz, inclusive aquela voz de locutor. Né? Naquele dia tudo mudou. Eu entrei para dentro da empresa melhor, vendo as pessoas de uma maneira diferente, vibrando de uma maneira diferente, ofertando elogio para outras pessoas, e isso muda realmente a tua vibração pessoal. O teu pensamento ele se torna mais claro, mais limpo, a tua mente pacifica, e, inclusive você toma até decisões melhores. Tanto a pessoa que escuta, que recebe o elogio, quanto aquela que elogia. Perdoa. Porque é dando que se recebe. Perfeito. É isso mesmo. E tem alguma dica que você acha imprescindível, ou algum conselho que as pessoas precisam ter diariamente, fazer aquilo, além do elogio, com frequência, para que as coisas se transformem e melhorem de fato? Sim. Tem algumas dicas excepcionais. Uma delas que eu acho interessante é assim, olha, quando você faz uma boa alimentação, você está alimentando o seu corpo. Então você bebe água constantemente, que é muito bom para o corpo, você come uma comida saudável, você coloca para dentro de si coisas boas. Certo. Quando você começa a fazer esse regime mental, ou seja, a dica é o que você coloca para dentro da sua mente diariamente. Então, se você está com pessoas que todo dia convivem negativamente, você está colocando um lixo negativo. Se você liga na televisão, é um noticiário de morte, sangue, aquela coisa pesada, medo, você está instalando aquilo no teu subconsciente, que vai lhe trazer problemas. Se você vê uma revista que, sabe, faz uma comparação entre, porque os seres humanos são individuais, a gente não deve comparar, cada um tem sua beleza individual. Perfeito. A Carol é a Carol por essência, é ela, ninguém vai ser exatamente igual nunca. Então, quando a pessoa começa a entender isso, começa a entender que existem coisas positivas na vida, uma boa leitura. Uma boa companhia. Uma boa companhia. Ou, assim, ao invés daquela pessoa que só te liga para te contar problemas. Exatamente. Que isso acontece, exatamente. Né? A gente sabe que acontece. E muitas vezes a gente acaba vibrando nessa mesma sintonia. E, quando você está nesse aspecto negativo, o que acontece? O negativo atrai o negativo. Como diz aquele velho ditado, quando chega uma desgraça, vem logo outra, outra e outra. Mude seu pensamento, mude sua vida. Instale o elogio, coisas positivas, um livro, um CD que você ouve no carro. Você vem de São Paulo, vem ouvindo um CD que te passa uma mensagem de fortalecimento, de paz. Não resolva os seus problemas no dia a dia com a cabeça cheia. Tá? Porque o conflito, você não vai conseguir solucionar seus problemas. Você precisa pacificar a mente, relaxar, e aí você vai encontrar saída. Então são dicas excepcionais que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E que muitas vezes, Paulo, passam desapercebidas, porque a gente está tão acostumado a ligar a TV e assistir a um jornal, tem notícias boas, mas tem muito mais notícias ruins. Verdade. E a gente acabou se acostumando a receber essas notícias ruins. Então, se a gente simplesmente deletar, né? Isso. Não quero ver isso agora. A gente já está melhorando uma coisa interna. Perfeito. Né? Perfeito. Gente, muito legal isso. Amei. Vou mostrar para vocês o livro, olha. É esse aqui, Mude Seus Pensamentos e Transforme Sua Vida. Um livro muito bacana, uma leitura super fácil, para entender mesmo, para você colocar em prática no dia a dia. Achei muito legal o seu trabalho, parabéns. Muito obrigado. Acho que vale a pena, eu acho que todo mundo precisa dessa orientação e desse início de mudança nos dias de hoje, né? Verdade. Até porque os dias estão passando tão depressa e a gente esquece das coisas mais simples e mais gostosas da vida. Verdade, né? é verdade. Então. E esse é um CD dele também, Amor e Relacionamento, que é para as pessoas que precisarem ouvir, ele vai dialogar com o casal, exatamente, né? Com aqueles momentos. Muito, muito, muito legal. Vou passar para vocês então o contato, para você que quer conhecer mais o trabalho do Dr. Paulo e também ler o livro, que é uma belíssima leitura. www.meupoder.com.br.
é o site. E o telefone para mais informações, você fala diretamente com ele, é o 0 operadora 11 9812 1918 9812 1918. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Te espero mais vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos que melhoram a nossa alma. Com certeza. Nossa, comecei a segunda-feira, agora só a gente começa a pensar assim, nossa, quanta coisa a gente faz errado, mas vamos começar a fazer certo? Sim. Já que a gente aprendeu? É muito simples, não é? Com certeza. Basta tentar. É isso. Obrigada, viu? Foi Eu que ótimo. agradeço. Até a próxima. Até a próxima.